Olá, estamos de volta aqui no Instituto Curso Solidário falando sobre a filosofia Lean. No vídeo anterior falamos ali dos 5 princípios, mas não detalhamos. Então nós vamos começar a fazer isso agora. E o primeiro princípio significa gerar valor para o cliente. Então é em relação a isso que nós vamos dar continuidade. E aí, seguindo aqui os nossos estudos, nós temos aqui definir o que é valor. E vem um conceito. Essa definição de valor leva em consideração a percepção do cliente, ou seja, aquilo que não agrega valor, muito provavelmente será um desperdício em um fluxo de trabalho. Então, o primeiro ponto aqui é deixar claro que o fluxo ele tem que retratar aquilo que gera valor. E aí ele traz aqui um exemplo, que um exemplo são as atividades que possuem em seu processo de trabalho o transporte de materiais. Essa atividade não agrega valor diretamente à percepção do cliente, portanto, ela necessita ser repensada em um fluxo de trabalho. E vem a dica, né? Conhecer o seu cliente, faça entregas pontuais ao invés do método cascata. Caso necessário, utilize o modelo Kano para organizar os resultados de pesquisa junto aos clientes. Esse modelo classifica em categorias entre atrativo, desempenho e necessidade. Então é o seguinte, vou voltar aqui para mim para a gente conversar um pouquinho mais. E aí nós temos o seguinte, que definir o que é valor significa que em um fluxo, aquilo que vai gerar satisfação para o seu cliente, aquilo que vai agregar valor, é o que necessita estar nesse fluxo. E aí, dentro dessa filosofia, nós temos Taishi Ohno, que trabalhou ali na Toyota, que desenvolveu o método Lean, que depois, através dos estudos dos pesquisadores do MIT, chegou a esse nome, né? Batizou ali de Lean. Ele trouxe o seguinte, que ele tinha ali no seu pátio várias linhas de produção. Só que, para produzir o material necessário era transportado. Então isso gerava custo, isso gerava desperdício de tempo. E o que eles fizeram foi o seguinte, foi dividir a linha de produção para que não houvesse mais necessidade do transporte desses materiais. Então isso nos demonstra a clareza no sentido de simplificar, no sentido de eliminar os desperdícios e também de reorganizar os processos. Então, a Toyota, das atitudes que ela teve foi de justamente organizar o seu layout. Então, ela organizou o seu layout e conseguiu evoluir. Nós trouxemos aqui a importância de você não trabalhar com o método cascata. O que seria o método cascata? Significa você produzir tudo e chegar ao final e entregar para o cliente. Vamos pensar o seguinte, que você está desenvolvendo um sistema. E aí você começa a pegar os requisitos com o cliente e vai desenvolvendo o sistema. Se você não validar durante todo o processo e deixar para validar a entrega do produto final, corre o risco de ter um problema e você perder todo o seu tempo de trabalho. Ou seja, você tem um desperdício muito grande de tempo, de mão de obra, de capital intelectual empregado em algo que o produto final não vai levar ou gerar valor para o cliente. E o que interessa é gerar valor para o cliente. E aí nós colocamos aqui como modelo Kano, que ele traz a questão de você dividir, baseado na pesquisa que você realiza com o cliente, se você está com alguma coisa ali que seja atrativo, então o que é atrativo? É aquilo que surpreende, aquilo que encanta. Ou algo relacionado ao desempenho, que é aquilo que o cliente deseja, que ele espera que aconteça. Ou se aquela atividade é algo necessário, que é algo que o cliente precisa. Porque se nós estamos falando aqui de gerar valor, nós temos que naturalmente ir até o nosso cliente, escutar, aprender com ele e entender o que gera valor para ele. Então vou voltar para o slide só para ficar mais claro. O que nós colocamos aqui. Logo no título, o time se conecta com as pessoas que consomem seu produto. Então a gente está deixando claro a importância de você conectar com aquelas pessoas que vão consumir o produto ou o serviço. Então, diante disso,
nós deixamos aqui, de uma forma bem breve, o nosso primeiro princípio, que é agregar valor, ter um olhar para aquilo que gera valor para o teu cliente. Então daqui a pouco nós voltamos com o segundo princípio. Se liguem, tamo junto.